Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Meus amados irmãos, fique atento ao que eu vou falar aqui hoje, que eu vou estar compartilhando com os irmãos um sonho que eu tive com Davi Miranda. Irmãos, martirizou muito em meu coração esse sonho que eu tive no dia de hoje, porque eu acordei impactado com esse sonho. Eu acordei impactado e eu pude entender até onde eu tive o discernimento de algo, mas se os irmãos assim entender também algo, pode estar nos comentários comentando o que os irmãos achou desse sonho. Antes, eu vou estar aqui lendo a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13 e no versículo 10, que diz: visto que anda enganando o meu povo, dizendo paz, e não haverá paz, o edifica a parede de lado e os outros rebocam, de tal não aduba. Glória a Deus. Eu li essa passagem bíblica porque o contexto dela está falando de falsos profetas que têm adivinhações e que têm visões a qual não são de Deus. Então, com muita sinceridade, com muito temor e tremor, eu venho falar com os irmãos aqui este sonho, irmãos, que eu tenho muito temor pelas coisas de Deus. E eu não falo isso de boca para fora. Deus sabe que eu falo isso com temor e tremor. Então, longe de mim ou de estar aqui trazendo algo de barriga cheia. Vou compartilhar esse sonho com os irmãos, porque eu senti. Tem muitos que estão com essa passagem bíblica, usando de engano, enganando o povo de Deus, usurpando o povo de Deus e brincando com a fé do povo e falando coisas que Deus não está no meio. E nós temos que ter um compromisso genuíno com a palavra de Deus em tudo quanto a gente for compartilhar, seja em pregação, seja na rede social, seja onde for. Nós temos que ter a vigilância. Irmãos, o sonho que eu tive, preste bem atenção. Num sonho, eu ia em um lugar que estava contratando vigilante. E diz que esta empresa, uma empresa muito grande, e esta empresa, o dono desta empresa que estava contratando o vigilante, é a do Davi Miranda, o dono dessa empresa. E quando eu ia lá para poder entregar certamente o currículo da entrevista, que eu chegava lá, estava cheio de pastores. E eu conheço alguns deles que é aqui da nossa cidade. Pessoas até que já conviveu comigo. Então, quando eu chegava lá, muitos pastores, e quando o pessoal vinha e falava assim, olha, daqui a pouco o Davi Miranda vai vir e vai escolher alguns de vocês para poder ser vigilante. E nisso, tinha muita gente, um espaço muito grande, e eu pensei comigo ali em minha volta, mas aqui só tem mais pastores que tem aqui, e nem curso de vigilante eu tenho. Pra você poder ter ideia como é que o sonho, ele foi espiritual. E nisso eu estava ali, quando pensa que não, eu vejo dois homens que vêm tipo armado. E eu fiz o quê? Quando eu já avistei aqui dali, eu já fui para a retaguarda, fui para o outro lado e fiquei em alerta. Quando passou um pouquinho, veio dois vigilantes com uma roupa diferenciada, com muita autoridade. Esses vigilantes falavam assim, olha, de todos vocês aqui, o Luciano, ele está mais atento. Quando os dois homens se aproximou armado, ele ficou na retaguarda, ele já saiu do meio de vocês e fiquei ali na vigilância. Aí falou assim, olha, Luciano, nesse teste que você já foi aprovado. Aí, quando nós foi para o outro lado, veio um ônibus, tipo de desgovernado, e um bocado de criança no meio da rua. Aí eu peguei e dei um sinal de alerta. Quando eu dei o sinal de alerta, eu falei para as crianças poderem sair da rua, porque eu vi que o ônibus não iria parar. Irmãos, quando o ônibus que eu vi que não ia parar, eu dei o sinal de alerta, as crianças correu para um lado e para o outro, e aquele ônibus ele freou de uma forma sobrenatural, que ele freou em cima da criança, assim, bem pertinho, mas travando tudo, sem dar mais nenhum passo sequer para frente, aquele ônibus. Parou assim, aí se aproximou de mim aqueles vigilantes, e falou bem assim, ó, mais uma vez, você foi testado e foi aprovado.
porque os outros estão dispersos. E você estava vendo o ônibus, vendo as crianças e estava em vigilância. Aí falou bem assim, olha, o Davi Miranda está chegando aí para poder escolher. Falou novamente, para poder escolher. Aí falou assim, ó Luciano, só aquela porta que você passou lá dentro, que teve uma porta que eu entrei, que eu tive muita coragem e ousadia de entrar naquela porta, onde poucos entraram. E eu entrei nela. Aí quando esses vigilantes falaram comigo assim, olha, você teve muita ousadia e coragem de passar por aquela porta. Foi arriscado, mas você teve coragem. E aqui você esteve em vigilância e atento o tempo todo. Porque eu entendo que um vigilante normal ele tem que estar atento a tudo. Só que eu nunca fiz curso de vigilante, nunca trabalhei de vigilante, nem de portaria, nem de nada. Mas ali, algo sempre ali que eu creio que é o Espírito Santo de Deus me alertando, me mostrando sempre algo. Pois bem, passa um pouquinho, preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Passa um pouquinho, veio um filho do Davi Miranda. Eu não tenho muito convívio, eu não conheço muito bem, eu não sei muito bem de Deus e amor. Eu só sei que o Davi Miranda é um homem de oração, só isso. E é um homem que tinha uma doutrina do ministério diferenciada de todos os ministérios. Que eu sei é disso, eu nunca fui de Deus e amor, irmãos. Eu nunca fui de Deus e amor, já preguei a Deus e amor, porque eles me convidaram por causa do meu testemunho. Eu preguei, eu acho que foi mais ou menos umas 4 ou foi 5 vezes o ministério Deus e amor, no começo da minha convenção, que eles me convidaram para poder pregar. E uma coisa que eles até abriram exceção, porque eles não levavam pregador nenhum de outro ministério para poder estar ministrando o ministério Deus e amor. Então escute, pense que não vem um filho do Davi Miranda. Quando o filho Davi Miranda vem, aqui a multidão de pastores que estava ali, todos nós, todo mundo junto, correu e disse, ó, o Davi Miranda, o Davi Miranda. Eu falei assim, ei gente, esse aí não é o Davi Miranda não, esse aí é o filho dele. E quando eu olhei para o filho do Davi Miranda, eu não sei muito bem qual é o nome dele, mas é aquele que parece, é um que parece muito com ele. Eu nem pesquisei para saber qual é o nome dele, só sei que parece muito com ele, até a fala dele é igual a do Davi Miranda, até a fala. Só quando eu olhei para ele, eu não enxerguei Deus na vida dele. Ele estava de bermuda, de camiseta normal, e ele estava com uma pasta na mão, tipo como se estivesse assumindo aquela empresa, ali como uma espécie de um gerente daquela empresa. Quando eu olhei para ele ver aqueles pastores em volta dele, que é a multidão, tipo, reverenciando ele, tipo, vendo algo nele que eu não vi. Eu não vi ali um homem cheio de Deus, eu não vi ali um homem que estava ali para poder oferecer algo para alguém como se fosse o pai dele. Ele estava de bermuda, eu olhei para o semblante dele, não enxerguei a luz do Espírito Santo. E quando eu olhei para ele, que os pastores em volta dele é o Davi Miranda, eu via nos pastores uma certa idolatria, uma certa reverência a uma pessoa que não tinha nada a oferecer para eles. Eu falei assim, gente, vocês estão cegos, estão reverenciando um homem que sequer é o Davi Miranda, não é o Davi Miranda não. Esse aí é o filho dele, parece com ele, mas não é ele. Olha para você poder ver, cadê a luz do que tinha o Davi Miranda, não tem nele. Ele está de bermuda. E tem tantos pastores ali em volta dele, ninguém me escutava. Aí ele foi bem assim, quando ele falou assim, gente, eu não sou o Davi Miranda, eu só vim aqui para poder pegar o nome de vocês. Aí eu vi nele um interesse pela multidão. Quando eu vi no filho do Davi Miranda o interesse pela multidão, eu já vi ao mesmo tempo ele abraçando todo tipo de pastores que ali estava, e vi nele um certo interesse nos pastores que estavam ali, que estavam reverenciando a ele. E eu vi nele, não vi nem interesse pelas almas que estavam ali, de ser contratado a um vigilante que realmente ia exercer aquele cargo com eficiência e eficácia, mas eu vi ali nele uma pessoa interessada, com interesses até mesmo financeiro, com as pessoas em sua volta, a multidão em volta dele, e ao mesmo tempo eu vi ele usando, como se estivesse usando o título do Davi Miranda, do pai dele, para poder ter aqui a multidão em volta dele. Mas quando ele falava, eu não sou o Davi Miranda, é como que se alguma coisa caía nele, que todo mundo via, é mesmo, não é ele não. Aí alguns iam se afastando e ele pegava ali, não, vim só pegar o nome de vocês. E ali não prevaleceu porque as pessoas viram que não é o Davi Miranda. Aí veio os vigilantes novamente, que já estavam nessa suposta empresa, que já estava ali, e falou bem assim, olha, o Davi Miranda tá vindo aí,
mas vai demorar. Fala o seguinte, vocês voltam amanhã. Aí eu falei assim, uai, mas se ele tá vindo e vai demorar a chegar, então a gente pode ir até a ele. Ué, nós vamos até a ele, não tem problema. Aí esses vigilantes falaram assim, não, então tá bom então, pode ir até a ele, então vocês vão. Aí foi indicando nós o caminho. Quando eu cheguei num espaço muito grande, eu vi uma pista reta, do lado eu via mato, e eu vi aquela pista reta e eu vi o Davi Miranda dentro de um carro. Irmãos, eu sei que ele já morreu. Eu quero que os irmãos entendam isso aqui. Foi um sonho que eu tive, mas eu sei que tem algo espiritual muito forte nesse sonho. Aí quando eu vi o Davi Miranda dentro de um carro, ele vinha dentro de um carro e eu vi um bocado de vigilante em volta desse carro que supostamente o Davi Miranda estava dentro dele. Aí eu vi aqueles pastores que estavam perto de mim, alguns conhecidos, correu para perto do carro. Correu para perto do carro e ficou ali tipo querendo mostrar que estava ali fazendo segurança dele, que estava ali vigiando ele, que estava ali guardando a vida dele e etc. Eu estou com o meu nariz muito irritado, por isso que eu estou o tempo todo assim com o meu nariz. E o tempo todo ali, eu comecei a ver uma competição. Eu vi aqueles pessoal querendo ter aquela vaga de vigilante e começou uma competição, os pastores um do lado do outro, correndo do lado do carro, o carro estava mais ou menos a 40 por hora, 30 por hora, e eles correndo tipo como se fosse um presidente, e eles ali fazendo guarda ali, e corriam, um passar na frente do outro, outro ia atrás do carro, outro ia, e eu andando um pouco rápido, eu observando, eu vendo tudo de longe, como eu estou vendo na palma da minha mão. Aí eu ouvi uma voz que falou comigo assim, agora corre, e passa de todos eles. E quando chegar lá na frente, mais ou menos uns 40 a mais ou menos 50 metros, você vai virar de frente e vai olhar de frente o carro. Irmãos, não era eu simplesmente, pastor Luciano, eu saí correndo. Corri, passei do carro, passei daqueles pastores que estavam ali competindo um ao outro, empurrando um ao outro, competindo. Passei deles, aí eu parei de frente com o carro, assim, mais ou menos 40 metros, e eu vejo vindo tudinho. E eles olhavam para mim e falavam assim, oxe, pastor Luciano, tá errado. Parou lá na frente, tá só observando. Parei, fiquei observando os vigilantes em volta, vi as paisagens verdes em volta, vi o carro, aí o carro pegou e parou. Isso aqui que eu achei interessante. Quando o carro parou, aí eu me aproximei. Davi Miranda desceu do carro, um carro diferenciado. Ele estava numa cadeira de roda. E ele saiu da cadeira de roda. Ele estava na cadeira de roda, ele veio com a cadeira de roda tipo móvel. Uma cadeira de roda que se movia sozinha. Ele veio sobre ela com seus cabelos brancos, mas bem rosado o seu rosto de vida. Bem velho, mas com seu cabelo bem branco e com seu rosto bem rosado. Passou um pouquinho, desceu outro Davi Miranda, já não estava na cadeira móvel, estava em pé. E desceu mais outro, ficou 3 Davi Miranda, um sentado em uma cadeira de roda que eu nunca vi na minha vida, uma cadeira de roda móvel, que comecei a deslocar-se para um lado e para o outro muito rápido. O segundo Davi Miranda estava em pé do lado, e o outro também estava um pouco mais perto do povo que estava ali em volta da multidão. Aí o Davi Miranda da cadeira de roda falou bem assim, olha, de todos que está aqui, que fez o teste, o Luciano, o rapaz aqui, ó, o Luciano, foi aprovado para poder ser vigilante. Irmãos, escute bem isso aqui. E ele pegou e me entregou uma espécie de uma carta, um papel diferenciado. Ele falou assim, olha, aqui está a sua contratação, você está fechado. De todos, ele não falou pastores, de todos que estão aqui, quando a moça lá no pátio falou bem assim, qual é o salário que vocês acham que um vigilante deve ganhar? Aí falou, todos os vigilantes, todos que estavam ali querendo concorrer aqui à vaga de vigilante, falou bem assim, não, 5 mil, 10 mil, 6 mil. Ele falou assim, o Luciano, eu falei bem assim, não, o que eu acho justo de um vigilante, para mim hoje 3 mil tá bom. É um trabalho justo e um trabalho que você não vai forçar tanto, 3 mil tá bom. Aí falou assim, de todos vocês, eu não vi ambição no Luciano. Porque ele viu um salário justo, não via a ambição dele. Todos os outros foram reprovados por causa da ambição deles. De querer além daquilo que eles estão fazendo. Que é muito mais do que o trabalho poderia oferecer para eles. Eles teve a ambição de ganhar muito mais. E o Luciano,
ele foi justo em pensar em 3.000 e não via ambição no coração dele, porque Deus sabe, meu coração, eu posso estar dentro de uma mansão, eu posso estar dentro do que fosse, se Deus prover a Deus um dia me honrar nessa terra financeiramente, Deus sabe que meu coração não está voltado para o financeiro, quem me conhece de perto sabe disso, irmão, e eu não falo isso com hipocrisia de maneira alguma, mas escute, quando ele me entregou aqui, ele falou assim, ó, tá aqui o seu contrato, você está fichado, e eu falei assim, eu vou começar que dia? Ele falou assim, não se preocupa, você já começou a trabalhar já há muito tempo, você só recebeu o atestado de aprovação, e quando eu te chamar, tu vai saber que eu te chamei, e você vai simplesmente vir. É como que eu moro aqui em Planaltina do Goiás. E é como que a empresa do Davi Miranda fosse em Planaltina DF. Aí ele falava bem assim, quanto ficou a passagem do Luciano para poder vir? Aí eu falei assim, não, tá escrito aí no papel aí. Eu falei para eles quanto mais ou menos que era. Aí o rapaz falou assim, R$60. Aí falou assim, então dá logo a passagem dele, para quando eu chamar ele, ele vai vir. Aí foi falou assim, agora dá mais R$20 para ele. Dá mais R$20 para ele poder fazer a barba, para ele poder vir com barba feita, com a barba rapada. Aí o rapaz falou bem assim, o vigilante, ixi, aí veja bem, ele pegou e falou assim, dá mais R$20. Aí os vigilantes falaram bem assim, o que já era da empresa, falou assim, eita rapaz, você ganhou vintão, porque a sua barba já está feita. Aí o Davi falou bem assim, não, eu sei que a barba dele está feita, que ele está sem barba, porque eu não consigo, irmãos, usar barba. É algo peculiar entre meu e Deus, eu não consigo. A barba começa a crescer, me incomoda, eu retiro tudo. Aí falou bem assim, comigo bem assim, eu dei os 20 para ele poder fazer a barba, para ele poder manter desse jeito. Para ele poder, quando eu chamar ele, ele está com a barba sem barba. Então por isso que eu dei os 20 para ele. Irmãos, quando ele, os outros vigilantes, os outros que estavam ali, que na competição, querendo mostrar que sabia, que fazia, que a coisa toda, querendo ser contratado, entrar para aquela empresa, eles ficou olhando ali, e eu vi tipo uma espécie assim de Deus me honrar, E eu vi até ao mesmo tempo aquele pessoal ali perto dele, e quando ele me deu aquela carta, tipo uma espécie de carta de contratação, eu olhava assim, eu via meu nome lá, eu via tudo. É como que ele já sabia que eu que ia ser o escolhido para poder ser o vigilante, né, que ia ser contratado. Aí ele foi e falou, quando ele, pouco antes de entrar dentro do carro, um carro que eu nunca vi na minha vida, diferenciado, ele falou bem assim, ei rapaz, tu faz o que da vida? Aí eu falei assim, eu sou pastor. Aí ele falou bem assim, eu sei que tu é pastor, eu só te perguntei para saber de você o que realmente você é. Ou seja, Deus não espera que a gente fique esperando a aprovação de ninguém, para que a gente venha descobrir o que a gente é. Ou seja, ele queria ouvir da minha boca, porque ele falou bem assim, eu sei que você é pastor, mas eu queria ouvir da tua boca quem você é. E eu falei assim, eu sou pastor. E ele falou assim, eu já sei que você é pastor. Eu só queria ouvir a confirmação da sua boca que você é pastor. Porque a maior certeza da nossa chamada e convicção que a gente tem é nós mesmos. Eu tenho que acreditar que Deus me chamou para poder ser pastor. Não é as pessoas um atestado humano. Irmãos, escute bem isso aqui. Quando ele entrou dentro do carro, sumiu simplesmente todo mundo e eu acordei de manhã. Era por volta de 6 e pouco da manhã. Eu acordei impactado. Quando eu acordei, eu sentei na cama. Quando eu sentei na cama, uma voz, que foi a voz de Deus, falou comigo bem assim, meu filho, chegou o tempo de você orar, como você nunca antes orou. É necessário. Porque, irmãos, às vezes nós temos uma vida de oração, mas Deus quer que a gente dobre a oração. E eu entendi, irmãos, uma coisa que talvez muitos podem até criticar esse sonho, que talvez não entende a espiritualidade.
Mas o Davi Miranda, ele era um homem de oração. E o ministério Deus e Amor, pelo que eu entendo, é um ministério de doutrina. É um ministério de doutrina, ou seja, Deus me deu alguns sinais ali em forma de parábola. Primeiro, meu filho, permaneça em uma vida de oração. Segundo, o que Deus falou ao meu coração, permaneça ensinando a palavra genuína e pregando a santa doutrina que você tem pregado e tem ensinado à minha igreja, ao meu povo, porque eu vou te honrar. Enquanto tem muitos competindo, quem chega primeiro, quem se aparece primeiro, quem alcança holofotes, status, é visto, reconhecido, o Senhor está me dando uma visão espiritual do céu, porque o Davi Miranda já não está entre nós, irmãos. E esse sonho eu achei muito forte. Por que que tinha 3 Davi Miranda? A lógica é para ter só um, mas tinha 3. Porque eu acredito que ali é uma tipificação de Deus. Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é os 3 em um só. Mas é uma tipificação de Deus, porque estavam assentados, o outro estava em pé do lado, e o outro estava já entre o povo. Quem está entre o povo hoje, convencendo o povo, é o Espírito Santo de Deus. Quem está à direita de Deus, irmãos, é Jesus, irmãos. Veja bem a profundidade, eu acordei impactado com isso, primeiramente. Eu fui grato a Deus, por quê? Porque eu me alegrei dentro do meu coração, que o trabalho que eu estou fazendo na MPV, eu recebi um atestado de aprovação de Deus, por estar pregando a verdade, ensinando a verdade, porque eu recebi isso lá, irmão. E por que vigilante? Deus me deu essa ilustração de um vigilante, de uma empresa. Porque vigilante tem que estar atento o tempo todo, vigilante. Nós espiritualmente temos que estar na torre de vigia, temos que estar em alerta, temos que estar em vigilância. E tu sabe porque o filho da Miranda veio de bermuda e eu olhava para ele e não via nele mais a luz de Deus, mas um bocado de pastores reverenciando ele. E isso são pessoas que já não têm mais a graça de Deus sobre a vida deles, não tem mais a presença de Deus, tem só o nome, tem só o título, tem só os status, e está arrastando uma multidão de pessoas para poder estar reverenciando eles, a qual muitos já perdeu a visão de Deus, muitos já perdeu a palavra de Deus, e muitos só estão em volta e de olho na multidão pelo interesse financeiro, porque eu via nisso no filho do Davi Miranda, irmãos. Irmãos, foi algo muito profundo que Deus me mostrou. Eu sei que foi Deus que me mostrou isso, irmão. Em sonho, primeiramente Deus falou comigo. Deus falou comigo porque se Deus às vezes quis mostrar a figura do Davi Miranda, porque ele tem algo de bom para poder passar para a gente, em um homem de oração, é um homem que a qual acreditou em uma doutrina que Deus deu para ele e permaneceu até o fim. Deus não me deu uma doutrina do mesmo jeito da do Davi Miranda, mas Deus me deu uma doutrina também que há muitos falam que eu sou rígido, mas eu ensino na luz da palavra, só que a minha diferença é que eu levo para um lado mais de paciência, de mais cuidado, de mais amor. A gente trabalha com visita, a gente trabalha com evangelismo, a gente trabalha nas ruas. E o Ministério Deus e Amor, minha mãe foi da Deus e Amor. A Deus e Amor, ela não trabalha com visita. Por menos até um tempo que eu também estava lá, não trabalhava com visita. Não trabalhava com evangelismo na rua. Não trabalhava com essa área da igreja social. Porque a minha mãe é de lá. Então, já a nós há uma diferença. Tem uma certa temperança o Ministério MPV, mas sempre eu estou pedindo a direção de Deus, o direcionamento de Deus, para poder estar trazendo aquilo que Deus quer para o ministério. Eu não tenho preocupação de ter uma multidão de gente, eu tenho um desejo de ganhar uma multidão de almas, tenho um desejo, mas da forma certa, do jeito correto, ensinando a verdade, ensinando o verdadeiro evangelho, pregando a salvação, pregando o reino de Deus. Eu tenho esse desejo no meu coração, e Deus sabe disso, de ensinar, de pregar, de doutrinar o povo na luz da palavra, e sempre estou em oração pedindo a Deus um direcionamento, como eu devo sempre estar pastoreando, pela direção de Deus, irmãos. Então isso mexeu muito comigo, eu acordei impactado, e eu creio que algo de Deus muito forte na minha vida ministerial está para poder acontecer. Está para poder acontecer, e eu venho sonhando, irmão, constantemente.
Constantemente, falei para minha esposa, esses dias, eu falei assim, meu bem, eu não entendo, eu estou sonhando muito com perseguição, eu estou sonhando muito com pessoas que querem me matar, eu estou sonhando muito com pessoas que querem me matar, me atingir de todo que é, mas não conseguem me atingir. E sempre quando alguém vem atirando em mim, eu levanto as mãos, as balas batem na minha mão e caem no chão. E eu falei assim, gente, por que vocês estão atirando em mim? Eu sou um pastor, sou um homem de Deus, não faça isso. Deus vai cobrar de vocês por estar atirando em mim. Deus vai cobrar de vocês duramente, eu não estou fazendo nada, é para vocês, eu só prego a palavra, só ensino a palavra. E constantemente eu sonhando perseguição de pessoas tentando me matar. Ou seja, Deus está me preparando para algo que vai acontecer. Ou seja, e quando eu acordei pela manhã, Deus falando comigo, meu filho, ore como você nunca orou antes. Busque a minha presença como eu nunca busquei antes. Eu falo que o sonho é algo de Deus, porque Deus, quando eu acordei, a voz do Senhor estava queimando dentro de mim, falando, ore como você nunca orou antes. Busque a minha presença como você nunca buscou antes. Então eu entendi que Deus está cobrando mais de mim, irmãos. Se Deus me separou para a obra, chegou a hora de eu buscar mais de Deus, de eu buscar mais a presença de Deus, de eu pregar mais ainda, de eu orar mais, de eu fazer algo, e é isso que eu vou fazer. Eu estou botando em prática todos os projetos que Deus me deu para o ministério, e eu vou continuar, porque o projeto de Deus é salvar almas, o projeto de Deus é alcançar almas. Muitos não dão credibilidade, não estão nem aí, mas Deus tem levantado homens, tem nos levantado para poder orar, para poder fazer proposta de 24 horas. E Deus sempre martirizando, meu filho, orar mais, buscar mais. Então esse sonho eu vi como uma resposta de Deus, irmãos. E se você talvez entendeu de uma forma diferente da minha, em vez, às vezes, se for criticar, critica não, só ora. Ora, porque eu tenho certeza que Deus está nos levantando, irmãos, é para a glória de Deus, para poder alcançar almas que estão sedentas de um evangelho puro, de um evangelho simples. Muitos não estão atrás de doutores, não estão atrás de mestres formados em divindade, como hoje tem em nossos dias, mas muitos estão atrás do evangelho puro, do evangelho de poder, do evangelho de unção, do evangelho de graça, do evangelho a qual Deus manifesta a tua glória, que nos faz se arrepender dos nossos pecados e querer e desejar o céu, porque é o céu que tem que ser o nosso alvo, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Então esteja orando por esta obra, por este ministério. O meu desejo é alcançar almas, irmãos. E nós temos trabalhado para isso e vamos continuar trabalhando para isso, para a glória de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Esteja orando por nós, que eu estou orando por todos vocês.